Esse assunto levantado por mim sobre a ceia de Mitra é um assunto muito polêmico, porque ele é, na verdade, um dos pilares deste moderno cristianismo chamado protestantismo. E quando você balança o pilar de uma construção, a construção toda estremece. E uma construção estremecida está a ponto de desabar. A preocupação das pessoas hoje que vivem, financeiramente falando, dos recursos do sistema religioso protestante, eles não querem de maneira nenhuma que essas estruturas sejam balançadas, porque senão, literalmente, a casa vai cair. Assim, a melhor forma que tem de se defender é atacando. E não se ataca a ideia de quem colocou essa questão no ar, mas ataca-se principalmente a pessoa. Existe alguém empurrando o pilar. Não se procura ver se essa força empurrando tem uma razão de ser ou não, mas procura-se imediatamente ver quem está empurrando para eliminar. Assim, resolve o problema na raiz. E é o que eles fazem. Falam da minha pessoa. Mas por que, enquanto falam da minha pessoa, por que não rebatem o que eu digo na própria Escritura? Eles defendem, por exemplo, a ceia do Senhor. Então nós vamos para a Escritura e vamos procurar a ceia do Senhor lá. Se você procurar a ceia do Senhor na Escritura, você acha. Mas você jamais gostaria de participar dela. Porque a ceia do Senhor vai ser a coisa mais terrível que vai existir. Procure no livro de Apocalipse sobre a ceia do Senhor e se prepare para tomar mais um choque. O que esses religiosos têm falado para me contra-atacar sobre a ceia do Senhor vai ser um dos eventos mais terríveis no final dos tempos. Agora, o que eles defendem como ceia do Senhor, que eles estão falando ceia do Senhor, é a ceia mitraica que eles praticam, mas não encontram de maneira nenhuma na Escritura respaldo em lugar nenhum. Porque, na verdade, foi um dogma herdado do catolicismo. O catolicismo executa essa liturgia, esse ritual, da mesma forma que os protestantes. A única variável é que ali o padre diz que o vinho e o pão já estão no mesmo elemento, chamado hóstia. Tá certo? A hóstia já contém o pão e o vinho, na visão do padre, ou do catolicismo. Agora, o procedimento é o mesmo. Um sacerdote distribui para as pessoas, enquanto nós não vemos isso na Escritura em lugar nenhum. Eu penso que as pessoas que acusam o irmão Rubens de estar semeando heresia, poderiam, no lugar de perder tempo atacando a minha pessoa, porque eu sou falho, vai encontrar 1000 defeitos em mim, e não é me atacando que vai defender a sua tese. Não adianta. Mostre na Escritura. Se existe uma ceia que é para poder lembrar a memória do corpo de Cristo, se é toda vez que você comer, você está lembrando dele, né? Se existe essa coisa, mostra na Escritura. Está escrito aonde? Em qual passagem da Escritura mostra essa ceia? Essa ceia era realizada no templo? Vai lá, me mostra, pega lá a Escritura e abre. Olha, era realizada no templo igual nós realizamos. Olha, comia-se um pedacinho de pão que comprava-se na padaria, sei lá onde, igual a gente faz. Tomava-se um copinho de suco de uva, como nós fazemos. Está escrito aqui, ó, mostra. Está escrito aonde? Ah, deve fazer de mês em mês, ou de 3 em 3 meses. Tá bom, me mostra. Está escrito aonde na Escritura? Abre aí a tua Bíblia aí agora. E mostra. É simples. Você me rebate melhor com a verdade do que com a mentira. Então vá na minha ferida também. Então mostra onde é que está escrito isso aí. Porque se você está se baseando em Coríntios, como eu sei que está, ali era algo para não ser praticado. Paulo falou que aquilo era heresia. Aquilo que eles praticavam ali não era a ceia do Senhor. Paulo dizia textualmente, olha, quando você juntar num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Isso que vocês estão fazendo é heresia. Até importa que entre vós haja heresia, para que os que são sinceros se manifestem. É Paulo quem falou isso, não fui eu. Agora, de onde vocês, protestantes, tiraram essa ceia que vocês fazem? Está baseada aonde? Mostra.
Pega a escritura e mostra onde está baseada. Ela não pode estar baseada na ceia judaica, porque não tem nada em comum com a ceia judaica. Eu mostrei no gráfico. Também na ceia de Coríntios, embora ela tenha algumas coisas em comuns, mas na ceia de Coríntios, Paulo está repreendendo todo mundo, para não fazer aquela lambança que eles estavam fazendo. Comer um monte aqui e deixar os outros sem nada. Agora mostra, onde está essa ceia que vocês praticam? Ela se parece demais com a ceia mitraica. Olha, meu amado, é muito visível. Essa ceia que se pratica tem muitas coisas inerentes à ceia mitraica, à ceia de Mitra. E não tem nada dela na Escritura. Você entende? Agora, outra coisa também importante, olha. O que eu tenho defendido, presta atenção aqui em mim, por favor. O que eu tenho defendido é que o pão que é relacionado no Evangelho, nos livros do Evangelho e nas cartas, é o pão do céu. Isso é espiritual. O pão que eu defendo aqui, eu li, você viu aí nos vídeos passados, eu li várias passagens de João falando do pão que desceu do céu. Isso é um pão espiritual, não é pão de fermento, de trigo, de água, de sal com açúcar, feito na padaria, não. Esse que é feito na padaria é material, tá certo? Ele não é espiritual. O pão espiritual é o pão que desceu do céu, é o que eu estou defendendo. Aí dizem que eu não sou espiritual. Isso é uma inversão, é uma transferência de identidade. Dizem assim, o irmão Rubens não é espiritual. Poxa, eu estou defendendo justamente o pão espiritual. Eu defendo o nosso Salvador como pão espiritual. Eu defendo que você deve repartir é o pão espiritual e não o pão material, feito de trigo. Mas eles me acusam de não ser espiritual e defendem o pão de trigo. E acham que você é burro o suficiente para continuar te enganando. Deixa eu te falar uma coisa aqui, amado, aí que eles vão ficar mortos de ódio de mim. Esses caras, os líderes religiosos que enganam as pessoas, eles sabem que são fáceis de ser enganados. Por isso se preocupam tanto. Eles pensam assim, olha, se nós com a mentira enganamos tão bem esses idiotas, alguém que venha falar uma verdade dessa, que é incontestável, vai levar todo mundo com ele. Porque esse povo come tudo, é igual avestruz. Tudo que der, esse povo come. Amado, quer ver outra coisa? Eu estou preparando um DVD, eu não queria nem adiantar isso. Não vou adiantar não. Sabe por quê? Só vou abrir aqui um gancho. Tudo que esses cães gulosos podem imaginar que dá para enganar alguém no templo, eles pegam aquilo e levam para lá. Eles vão em Miami. Se eles encontrarem em Miami um pozinho que bota na água e aquilo fica dourado, sabe o que eles fazem? Esse pozinho eu levo para o Brasil, eu coloco na água das pessoas, as pessoas bebem, todo mundo fica com dente de ouro, eu engano um monte de gente, e agora eu vou ganhar dinheiro com esses idiotas. Meu amado. E pozinho de ouro só é tudo! Tudo que se pode enganar alguém, esses caras levam para dentro do sistema religioso protestante para enganar os bobões que estão lá para ser enganado. Você está lá para ser enganado. Eles dizem que o diabo vem matar, roubar e destruir você. Acredita, você não lê. Dizem que o irmão Rubens não é espiritual, porque o irmão Rubens defende o pão celestial. Eles defendem o pão material e são espirituais. E quando você contesta eles, você não tem o Espírito Santo. É isso que eles falam. Quando eles perdem no campo físico, porque não tem... isso aqui é o quê? Isso aqui é um copo d'água. Vou beber esse copo d'água. Pô, peraí, não tem como dizer que isso aqui não é um copo d'água. A gente está vendo isso aqui é um óculos. Então, esse cara que está vendo isso aqui como óculos, ele não tem o Espírito Santo. Ele não é espiritual. Espiritual é o que entra na conversa fiada que eles entraram quando estavam ainda bem intencionados, achando que aquilo era certo. Mas depois que viram que aquilo era errado, eles já estão com a família toda naquilo. O cara, se ele hoje chegar e falar uma verdade dessa dentro do templo dele, a mulher dele é a primeira a separar dele. Vai perder tudo. Vai falar, cadê o dinheiro para manter a família? Não tem mais, o cara só sabe fazer isso. Não se especializou em nada. Só em enganar o povo como religioso.
Agora vai viver de que a família dele? Não é nem por causa do cara, não, às vezes. Às vezes ele joga a alma dele no inferno, ou então passa a não acreditar mais em nada, que é o caso da maioria, não acredita mais em nada, é materialista puro. Tá entendendo? Passa a não acreditar mais em salvação, mais em nada, para poder manter a família dentro do sistema religioso, comendo, bebendo e todo aquele privilégio que eles têm. Ou seja, decide mesmo ficar com o galardão aqui na terra. Servir ao próprio ventre, como está escrito. E que já receberam seu galardão. É a decisão de cada um. Eu só quero dizer para você, sabe o que, amado? Quando eu defendo que o pão é pão espiritual e não pão feito com farinha de trigo, eu estou defendendo algo espiritual e não material. Eles estão defendendo algo material e não espiritual. Mas é uma transferência de identidade. O irmão Rubens não tem essa visão que eles botaram na cabeça dos incautos. Então o irmão Rubens não tem o Espírito Santo. Ele não é espiritual. Tá certo? É o jeito que eles têm para poder contrapor. Enquanto isso, poderia simplesmente abrir. Cadê? Está aqui agora. Aquela hora não estava. Aqui já está porque a amada da minha alma trouxe para cá. Muito eficiente, como sempre. Aí, eles não têm como abrir aqui e dizer, olha aqui, nós estamos fazendo o seguinte. Na nossa igreja, porque lá é igreja, não tem respaldo para dizer que aquilo é igreja, mas está dizendo que é. Na nossa igreja, nós pegamos aquele pedacinho de pão porque está escrito aqui, ó. No capítulo tal, no versículo tal aqui da minha Bíblia. Então nós damos aquele pedacinho de pão para a pessoa comer, porque baseado nisso aqui. Está baseado aonde? Em qual? Qual acontecimento desse ocorre aqui na Escritura? Paulo participou de quantos desses? Amados, presta atenção, nem na de Coríntios Paulo participou. Ele mandou uma carta depois esculhambando todo mundo, porque ele soube. Porque eu sei que entre vós, ele fala isso, eu soube aqui onde eu estou, que aí vocês estão fazendo essa lambança. Mas ele mesmo nunca participou daquela lambança lá de Coríntios. Entende, amado? Paulo jamais participou de uma ceia dessa mitraica que você participa. O Salvador, muito menos. O que ele participou foi da última ceia. Presta atenção, amado. Última. Lembra? Última ceia. E ele disse, não voltarei a cear convosco, até que ela se cumpra no reino dos céus. Ah, onde tiver dois reunidos em meu nome, eu três estarei lá. Essa reunião é em nome dele? Qual é o nome dele? Tá tudo errado, amado. Virou de ponta cabeça. Deixa pra lá. Vai lá, vai você e a tua cabeça, porque naquele dia, amado, não tem como eu dar conta de você, nem você de mim. Será cada um por si, sabia? Naquele dia é você e o Pai, eu e o Pai, e não adianta alguém te ensinar errado, porque vai pagar por isso, mas não vai te redimir. Para onde tiver que ir, vai acabar indo, de qualquer forma, se você não se consertar, e se você não assumir a responsabilidade única sua, de pessoa que pensa, que tem raciocínio, que foi dado por Deus a capacidade de raciocínio. Ela não é do diabo, não, como eles dizem aí. Você não pode raciocinar, tem que ser espiritual, tem que acreditar neles. Ser espiritual é acreditar na mentira para eles. Você não pode raciocinar, mas o raciocínio, amado, quem te deu foi Deus. E é a única coisa que te difere dos demais animais.